O cara, se você não parar de mexer nesse celular, eu vou jogar ele na piscina do hotel. A voz irritada de Gustavo ecoou pelo quarto luxuoso do resort em Orlando, onde as cortinas pesadas bloqueavam o sol intenso da Flórida. Zé Felipe levantou os olhos da tela, um sorriso maroto brincando nos lábios. Relaxa, mano. Só tô vendo uns stories aqui. Ele estava deitado na cama king size, ainda de bermuda e camiseta, os cabelos bagunçados depois de uma manhã inteira nos parques temáticos. Stories de quem? Da Virgínia. Gustavo, seu empresário e amigo de longa data, cruzou os braços enquanto observava o sertanejo com aquele olhar de quem já conhecia todas as suas manhas. Não, velho, da Ana Castela. Zé Felipe respondeu sem tirar os olhos da tela, onde passavam imagens da cantora aproveitando as atrações da Disney. Olha só, ela tá aqui em Orlando também. Que coincidência louca, né? Gustavo revirou os olhos. Coincidência, claro. E você não teve nada a ver com isso, né? Não foi você que pediu para eu marcar suas férias justamente nesta semana? O silêncio que se seguiu foi revelador. Zé Felipe finalmente largou o celular na mesa de cabeceira e se levantou, caminhando até a ampla janela que dava vista para o complexo do resort. Lá embaixo, famílias inteiras aproveitavam as piscinas e áreas de lazer, enquanto o calor de março tornava tudo mais vibrante e colorido. Gustavo, você me conhece há quanto tempo? Uns 15 anos, desde que você era um moleque querendo tocar nas festas do interior. Então você sabe que eu nunca fui de correr atrás de mulher. Elas sempre correram atrás de mim. Zé Felipe passou a mão pelos cabelos, um gesto que fazia quando estava nervoso. Mas essa menina, sei lá, cara, tem algo diferente. Gustavo se aproximou do amigo, percebendo a sinceridade no tom de voz. Diferente como? Ela não quer nada comigo, saca? Toda vez que a gente se encontra nos eventos, ela é educada, simpática, mas sempre meio distante. Como se tivesse medo de alguma coisa. Zé Felipe apoiou a testa no vidro frio da janela. E isso me deixa curioso. Que mulher não quer, pelo menos, tentar alguma coisa com o Zé Felipe? Uma mulher inteligente? Gustavo riu, recebendo um tapa no ombro do amigo. Vai se ferrar, velho. Zé Felipe riu também, mas logo ficou sério novamente. Cara, eu não consigo parar de pensar nela. Desde aquele show em Goiânia, mês passado, quando ela subiu no palco comigo para cantar Pipoco. A voz dela, o jeito que ela se mexe, a naturalidade. E depois, quando descemos do palco, ela só disse, obrigada pela parceria, e saiu. Nem ficou para o after. E você ficou bolado. Demais. Zé Felipe se virou, encostando as costas na janela. Todas as outras ficam se oferecendo, mandando mensagem, aparecendo nos lugares que eu vou. A Ana Castela. Nem segue meu Instagram direito. Gustavo balançou a cabeça, divertido. Rapaz, você tá apaixonado e nem percebeu. Não é paixão, é curiosidade. Curiosidade não faz ninguém marcar férias em Orlando só porque soube que ela ia estar aqui. Zé Felipe abriu a boca para protestar, mas fechou em seguida. Gustavo tinha razão. Quando soube através de um amigo em comum que Ana Castela estaria em Orlando na mesma semana, ele insistiu para mudar as datas da viagem. Disse que era porque queria evitar as multidões de julho, mas ambos sabiam que era mentira. Ok, talvez eu esteja um pouco interessado, admitiu finalmente. Mas e daí? Ela nem sabe que eu tô aqui. Ah, não sabe. Gustavo mostrou o próprio celular, onde o Instagram de Ana Castela exibia um story novo. Ela estava no lobby do mesmo hotel, claramente acabando de fazer check-in, com uma legenda que dizia Orlando, aqui vamos nós. Zé Felipe arregalou os olhos. Não acredito que ela está hospedada aqui. Acredita sim. E agora me conta, isso é coincidência ou você deu um jeitinho de descobrir onde ela ia ficar? Juro que não sabia. Zé Felipe estava genuinamente surpreso, pegando o celular de volta para ver o story. Nossa, ela tá linda demais com essa roupa. E olha só, tá com as amigas. Deve ser aquela viagem que ela planejou há meses. Gustavo observou o amigo,
vendo como seus olhos brilharam ao ver as imagens. Cara, você precisa tomar uma decisão. Ou vai lá falar com ela como um homem adulto, ou para de ficar stalkeando os stories dela feito um adolescente. Não é stalkeando, é acompanhando. Zé Felipe. Tá bom? Tá bom? Ele levantou as mãos em rendição. Vou falar com ela. Mas como? Não posso simplesmente aparecer lá embaixo e falar: Oi, que coincidência maluca, né? Por que não? É exatamente isso que é. Porque ela vai achar que eu tô perseguindo ela. Não vai, não. Vocês são artistas, se conhecem. É normal encontrar nos mesmos lugares. Gustavo se dirigiu ao banheiro, pegando uma toalha limpa. Além do mais, vocês vão estar em Barretos daqui a 2 semanas. Se não resolver isso agora, vai ficar aquele clima estranho lá na festa. A menção a Barretos fez Zé Felipe se lembrar de outra preocupação. Ana Castela estaria se apresentando no mesmo dia que ele, em palcos diferentes. Mas certamente haveria encontros nos bastidores. E depois do jeito que as coisas ficaram em Goiânia, com aquela tensão não resolvida no ar, ele realmente precisava esclarecer seus sentimentos. Você tem razão, disse finalmente. Vou descer lá e falar com ela, naturalmente, sem forçar nada. Boa, Gustavo sorriu vitorioso. Mas primeiro toma um banho e bota uma roupa decente. Você tá parecendo que dormiu em pé. Zé Felipe olhou para si mesmo no espelho e concordou. A camiseta estava amarrotada. O cabelo precisava de um trato e ele definitivamente precisava de um banho depois da manhã suada nos parques. Enquanto se dirigia ao banheiro, seu celular buzinou novamente. Era um novo story de Ana Castela, dessa vez no elevador do hotel, fazendo uma carinha engraçada para a câmera com a legenda Quarto 847. Lá vamos nós. Ah, 8º andar, murmurou Zé Felipe, percebendo que era o mesmo andar onde estava hospedado. O que foi? Gustavo gritou do quarto. Nada não, ele respondeu rapidamente, fechando a porta do banheiro. Mas por dentro, seu coração disparou. Será que o universo estava mesmo conspirando para juntá-los? Ou era apenas uma série de coincidências malucas? 20 minutos depois, Zé Felipe saiu do banheiro completamente transformado. Cabelo arrumado, barba feita, uma camiseta azul que realçava seus olhos e uma bermuda nova que tinha comprado no shopping na noite anterior. O perfume que usava sempre, aquele que Virgínia dizia que era irresistível, completava o visual. Agora sim, Gustavo aprovou. Assim você não vai assustar a menina. Engraçadinho. Zé Felipe pegou a carteira e o celular. Vou descer, dar uma volta pela piscina, ver se ela tá por lá. E se ela não estiver? Aí eu volto e a gente vai jantar naquele restaurante mexicano que você queria conhecer. E se ela estiver? Zé Felipe parou na porta, a mão já na maçaneta. Aí a gente vê no que dá. O corredor do hotel era luxuoso, com carpetes grossos que abafavam os passos e lustres elegantes que criavam uma iluminação suave. Zé Felipe caminhou devagar até o elevador, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa que há muito tempo não experimentava. Quando as portas se abriram, seu coração quase saiu pela boca. Ana Castela estava lá dentro. Ela vestia um biquíni azul turquesa por baixo de uma saída de praia branca e transparente, os cabelos molhados puxados para trás em um rabo de cavalo alto. Na mão, carregava uma bolsa de praia colorida e óculos escuros vintage. Estava ainda mais bonita do que nas fotos dos stories. Oi, ela disse simplesmente, com um sorrisinho que poderia significar qualquer coisa. Oi, ele respondeu, entrando no elevador. Que coincidência. É mesmo. Ana Castela apertou o botão do térreo, evitando olhar diretamente para ele. Você tá hospedado aqui também? Tô. Chegamos ontem. Zé Felipe se posicionou ao lado dela, conseguindo sentir o perfume doce que ela usava, misturado com o cheiro de protetor solar. E você? Hoje cedo, veio com a Virgínia? A pergunta pegou ele desprevenido. Não, vim com o Gustavo. Trabalho. Ele fez uma pausa. E você? Tá com as meninas? Sim, com a Júlia
E a Mariana: férias mesmo? A gente planejou essa viagem há meses. Ana Castela finalmente olhou para ele e Zé Felipe sentiu como se estivesse sendo analisado. Engraçado vocês terem escolhido as mesmas datas. Pois é, ele tentou parecer casual. O Gustavo que escolheu. Disse que março é mais tranquilo, menos movimento. O elevador parecia estar descendo em câmera lenta. Zé Felipe procurava algo para falar, mas sua mente havia dado um branco completo. Ana Castela, por sua vez, mexia no celular, claramente desconfortável com o silêncio. Como foi o show em Goiânia? Ela perguntou de repente. Bom, muito bom. Ele se animou. A parceria nossa ficou incrível. O público adorou. É, ficou legal mesmo. Ana Castela sorriu, mas logo ficou séria novamente. Zé Felipe, eu queria falar com você sobre aquilo. Sobre o quê? As portas do elevador se abriram antes que ela pudesse responder. O lobby estava movimentado, com turistas indo e vindo, famílias se organizando para os passeios e funcionários do hotel circulando com eficiência. Deixa pra lá, Ana Castela disse rapidamente, saindo do elevador. Boa tarde. Ana, espera! Zé Felipe a seguiu, mas ela já estava caminhando rapidamente em direção à área da piscina, onde duas amigas a esperavam em uma mesa sob um guarda-sol. Ele parou ali no lobby, vendo ela se afastar. Gustavo estava certo. Havia algo não resolvido entre eles. Algo que ela queria falar, mas não conseguia. E pelos próximos dias, eles estariam no mesmo hotel, respirando o mesmo ar, frequentando os mesmos lugares. Zé Felipe sorriu. Talvez Orlando fosse exatamente o lugar que precisavam para resolver essa história. Ô, miga, você tá parecendo que viu um fantasma. Júlia, melhor amiga de Ana Castela desde a infância em Miracema do Tocantins, observou a cantora se aproximar da mesa da piscina com uma expressão estranha no rosto. Ana Castela se jogou na cadeira de praia, colocando os óculos escuros e suspirando fundo. Vocês não vão acreditar quem eu acabei de encontrar no elevador. Algum fã inconveniente? Mariana, produtora musical e terceira integrante do trio de amigas, levantou os olhos da revista que estava folheando. Porque se for, a gente pode pedir para trocar de hotel. Papai pode dar um jeito nisso, numa ligação. Não, não é fã. Ana Castela pegou a água com gás que as amigas tinham pedido para ela e bebeu um gole longo. É o Zé Felipe. Ele está hospedado aqui também. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo barulho da piscina ao fundo, onde crianças brincavam e adultos relaxavam under o sol forte da tarde floridiana. O Zé Felipe? Júlia quase engasgou com o drink tropical que estava tomando. O mesmo Zé Felipe, que você não consegue parar de falar desde aquele show em Goiânia? Eu não fico falando dele. Ana Castela. Mariana fechou a revista e tirou os óculos, encarando a amiga. Nas últimas 3 semanas, você deve ter mencionado o nome dele umas 50 vezes. Ai, ele canta bem. Ai, que profissional. Ai, que energia no palco. Tá bom, tá bom. Ana Castela levantou as mãos em rendição. Talvez eu tenha ficado impressionada com a performance dele, mas isso não significa nada. Júlia e Mariana trocaram um olhar cúmplice. Conheciam Ana Castela há anos suficientes para saber quando ela estava tentando convencer a si mesma de algo. E como foi o encontro no elevador? Júlia se inclinou para a frente, claramente interessada na fofoca. Normal, ele disse. Oi, eu disse. Oi, descobrimos que estamos hospedados no mesmo hotel. Uma coincidência maluca. Coincidência? Mariana repetiu a palavra lentamente. Ana, você não acha que pode ser mais que isso? Como assim? Tipo, ele descobrir que você ia estar aqui e decidir vir também? Ana Castela fez uma careta. Gente, vocês estão viajando. O Zé Felipe pode ter qualquer mulher que ele quiser. Por que ele ia se dar ao trabalho de me seguir até Orlando? Porque você é diferente das outras. Júlia sugeriu. Você não fica se jogando para ele, não posta foto com ele no Instagram, não fica mandando mensagem. Exato, Mariana concordou. Você o trata como um colega de trabalho normal,
não como um deus do sertanejo. Isso deve intrigar ele. Ana Castela ficou em silêncio por um momento, mexendo no canudo da sua água. As amigas tinham um ponto. Desde que começou a carreira, ela fez questão de manter uma postura profissional com todos os colegas, especialmente os homens. Tinha visto muitas cantoras serem rotuladas apenas pelas parcerias românticas ou pelos relacionamentos. E ela queria ser reconhecida pelo seu talento, não pela vida pessoal. Mesmo que vocês estejam certas, disse finalmente, não mudaria nada. Eu não vou me envolver com outro artista. Vocês sabem como terminou com o Gustavo Lima. Aquilo foi diferente, Júlia disse gentilmente. Vocês eram muito novos. Ele já estava casado. Era uma situação impossível desde o começo. E foi um inferno quando vazou na mídia. Ana Castela completou, lembrando-se dos meses difíceis que passou sendo bombardeada por jornalistas e fofoqueiros. Não quero passar por isso de novo. Mariana se levantou e foi sentar na borda da cadeira da amiga. Ana, você não pode deixar uma experiência ruim do passado impedir sua felicidade no presente. E outra, o Zé Felipe é solteiro, você é solteira. E se rolar algo, não teria nada de errado. Não vai rolar nada porque eu não vou deixar. Ana Castela foi categórica. Estamos aqui para relaxar, curtir Orlando, ir na Disney, fazer aquelas fotos lindas no Universal. Não vou estragar nossa viagem pensando em homem. Nem que seja um homem gostoso, famoso e que claramente está interessado em você, Júlia provocou. Especialmente se for esse tipo de homem. As três amigas riram. Mas Ana Castela percebeu que sua convicção não soou tão firme quanto ela gostaria. A verdade é que Zé Felipe a intrigava desde o primeiro encontro, em um festival no interior de Goiás, quase um ano atrás. Na época, ela ainda estava se recuperando do escândalo com Gustavo Lima e fez questão de manter distância de qualquer envolvimento. Mas houve algo no jeito que Zé Felipe a cumprimentou naquela noite, respeitoso, mas interessado, que ficou na sua mente. Diferente de outros artistas que tentavam dar em cima dela de forma direta e às vezes desrespeitosa, ele foi cavalheiro. Puxou papo sobre música, elogiou seu trabalho de forma genuína, riu das suas piadas. E quando ela disse que precisava ir embora cedo, ele simplesmente disse: foi um prazer conversar com você, e não insistiu para que ficasse. Isso a surpreendeu e a intrigou. Se você não quer o Zé Felipe, pelo menos me apresenta, Júlia brincou, tentando aliviar o clima. Eu não tenho esses escrúpulos todos, não. Júlia! Ana Castela jogou o canudo da água na amiga. Você tem namorado? Tem nada. Terminei com o Paulo semana passada. Agora tô solteira e pronta para aproveitar Orlando. As três riram novamente, e Ana Castela sentiu um alívio ao ver a conversa tomando um rumo mais leve. Mas seu alívio durou pouco. No canto do olho, ela viu uma figura familiar caminhando em direção à área da piscina. Zé Felipe apareceu usando uma sunga preta e uma camiseta branca meio transparente, cabelos ainda úmidos do banho e um sorriso maroto no rosto. Ele havia claramente se arrumado para descer, e o resultado era devastador. Algumas mulheres na piscina já tinham reparado nele, cochichando entre si e apontando discretamente. Nossa Senhora, murmurou Mariana. Esse homem deveria vir com um aviso de perigo. Ana Castela tentou não olhar diretamente, mas era impossível ignorar a presença dele. Zé Felipe caminhou até uma área de espreguiçadeiras do outro lado da piscina, cumprimentou um casal que estava lá, provavelmente fãs que o reconheceram, e se acomodou sob um guarda-sol. Ele tá olhando para cá, Júlia comentou baixinho. Não tá nada. Tá sim. E ainda sorriu quando viu que você estava olhando também. Ana Castela virou o rosto imediatamente, sentindo o calor subir pelas bochechas. Gente, vamos entrar na piscina? Tá muito calor aqui. Claro que vamos. Mariana se levantou animada. Aliás, que coincidência! A piscina fica bem no meio do caminho entre nossa mesa e a espreguiçadeira do Zé Felipe. Mariana, relaxa, amiga. Não vou fazer nada constrangedor. Só vamos nadar um pouquinho.
Ana Castela suspirou, sabendo que não tinha escapatória. Tirou a saída de praia, revelando o biquíni azul turquesa que realçava seus olhos e curvas, e seguiu as amigas até a borda da piscina. A água estava na temperatura perfeita, nem muito fria nem muito morna. Ana Castela mergulhou completamente, sentindo o alívio do frescor contra a pele aquecida pelo sol. Quando emergiu, sacudindo os cabelos molhados, ouviu uma voz masculina conhecida. "A água tá boa?" Zé Felipe estava na borda da piscina, bem ao lado de onde ela havia emergido. De perto, com o sol batendo no rosto e aquele sorriso sincero, ele estava ainda mais bonito do que ela lembrava. "Tá perfeita?" ela respondeu, tentando soar casual. "Você vai entrar?" "Vou sim." Ele tirou a camiseta num movimento fluido, revelando um físico atlético que fez Ana Castela engolir em seco. "Posso?" Ela se afastou um pouco para dar espaço, e Zé Felipe mergulhou de cabeça, emergindo bem próximo a ela. Gotas de água escorriam pelo rosto dele, e Ana Castela teve que fazer um esforço consciente para não ficar encarando. "Que bom que a gente se encontrou", ele disse, passando a mão pelos cabelos molhados. "Eu queria conversar com você sobre uma coisa." "Sobre o quê?" Ana Castela tentou manter a voz neutra, mas seu coração estava acelerado. "Sobre Barretos. A gente vai se apresentar no mesmo dia, né? Pensei que talvez pudéssemos combinar alguma coisa, uma parceria, sei lá." Ana Castela sentiu uma pontada de decepção. Claro que ele só queria falar de trabalho. "Ah, sim, é uma boa ideia." "Legal." Zé Felipe se aproximou mais, e ela pode sentir o calor emanando do corpo dele mesmo dentro da água fresca. "Que tal a gente jantar hoje à noite para conversar melhor? Conheço um lugar incrível aqui perto." A pergunta pegou ela desprevenida. "Jantar?" "É, para conversarmos sobre a apresentação. Isso, outras coisas também." Havia algo no tom de voz dele, na forma como seus olhos a fitavam, que fez Ana Castela perceber que não se tratava apenas de trabalho. E isso a assustou e a excitou ao mesmo tempo. "Eu não sei se é uma boa ideia." "Por quê?" Zé Felipe franziu a testa, genuinamente confuso. "Ana, aconteceu alguma coisa? Você está evitando falar comigo desde Goiânia." Ana Castela olhou em volta, procurando as amigas. Júlia e Mariana estavam do outro lado da piscina, claramente observando a conversa, mas tentando ser discretas. "Não é isso", ela disse finalmente. "É que é complicado." "O que é complicado?" "Essa situação toda, nós dois, o trabalho." Ana Castela suspirou. "Zé Felipe, você é um cara legal, mas eu não posso me envolver com outro artista." "Não de novo." A expressão dele se suavizou, como se finalmente entendesse. "Por causa do que aconteceu com o Gustavo Lima?" Ana Castela se surpreendeu. "Você sabe sobre isso?" "Todo mundo sabe, Ana, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu sou diferente dele. É o que todos dizem." Zé Felipe se aproximou ainda mais, baixando a voz. "Olha, eu entendo sua preocupação, mas você está julgando uma situação antes mesmo de conhecê-la. Eu não sou casado, não tenho nada para esconder. E se estou aqui tentando te convencer a jantar comigo, é porque você me interessa. De verdade." Ana Castela sentiu o coração disparar com a sinceridade na voz dele. "Zé Felipe, um jantar. Ana, só isso. Se você não se sentir confortável, a gente volta para o hotel e nunca mais toca no assunto." Ela olhou nos olhos dele, tentando encontrar algum sinal de falsidade, de segundas intenções, mas só viu honestidade e esperança. "Tá bom", disse finalmente, "mas só jantar. E se eu disser que quero voltar, você não insiste." O sorriso que iluminou o rosto de Zé Felipe fez valer toda a ansiedade que Ana Castela estava sentindo. "Perfeito. Te pego às 8? Às 8. Zé Felipe nadou até a borda da piscina, saindo da água com um movimento atlético. "Vai ser incrível. Você vai ver." Ana Castela o observou se afastar, secando o corpo com a toalha e voltando para sua espreguiçadeira. Só então percebeu que estava sorrindo. "Nossa, que química!"
Júlia apareceu do lado dela, fazendo-a pular de susto. Vocês estavam ouvindo? Só o finalzinho. Mariana chegou nadando. Quando ele te convidou para jantar e você aceitou. Gente, eu não sei se fiz certo. Fez sim. Júlia foi categórica. Ana, pelo amor de Deus, você vai jantar com um dos homens mais desejados do Brasil. Aproveita. Ana Castela olhou novamente para onde Zé Felipe estava. Ele havia colocado a camiseta de volta e estava mexendo no celular. Mas de vez em quando olhava na direção dela e sorria. Talvez fosse hora de dar uma chance para si mesma. Talvez Mariana estivesse certa e ela não podia deixar o passado determinar seu futuro. Talvez aquela coincidência maluca em Orlando fosse exatamente o que ela precisava. Não! Esse vestido não! Júlia arrancou o vestido azul marinho das mãos de Ana Castela pela terceira vez. Você vai parecer que está indo para uma reunião de trabalho. O quarto do hotel parecia ter sido atingido por um furacão. Roupas espalhadas por toda parte, sapatos jogados pelo chão, produtos de beleza ocupando cada centímetro da penteadeira. Ana Castela estava em pânico total e já eram 7h15. Gente, eu não deveria ter aceito esse jantar. Ana Castela se jogou na cama, ainda de roupão. O que eu vou conversar com ele a noite inteira. Sobre música, sobre a vida, sobre os lugares que vocês já visitaram. Mariana estava aplicando um gloss discreto nos lábios da amiga. Ana, relaxa. Vocês têm muito em comum. Tipo o fato de que os dois são cantores sertanejos lindos e solteiros, Júlia completou, tirando um vestido vermelho do armário. Que tal esse aqui? Sexy, mas elegante. Ana Castela olhou o vestido e balançou a cabeça. Muito chamativo. Ele vai pensar que eu tô me oferecendo. E qual o problema? Júlia revirou os olhos. Miga, você tá saindo com o Zé Felipe. Um pouco de sensualidade não vai matar ninguém. Não é sobre isso. Ana Castela suspirou, levantando da cama. É que eu não sei lidar com essa situação. Faz tempo que eu não saio com ninguém de verdade. Mariana parou o que estava fazendo e olhou para a amiga com carinho. Ana, desde o Gustavo Lima, você não deu uma chance para ninguém. Nem para os caras normais, que não são do meio artístico, porque é mais fácil assim. Não tem complicação, não tem exposição e não tem amor também. Júlia disse suavemente. Miga, você merece ser feliz. E se o Zé Felipe te faz sorrir do jeito que você sorriu hoje na piscina, talvez valha a pena arriscar. Ana Castela ficou em silêncio, observando seu reflexo no espelho. Aos 29 anos, ela havia construído uma carreira sólida, conquistado o respeito do público e da crítica, mas sua vida pessoal estava vazia. Havia se protegido tanto que esqueceu como era se permitir sentir algo por alguém. Tá bom, disse finalmente. Mas vamos com calma. É só um jantar. Perfeito, Júlia comemorou. Agora, que tal esse vestido aqui? Ela mostrou um vestido branco midi, com um decote sutil, mas elegante, e uma saia que balançava delicadamente. Era sofisticado sem ser óbvio, sexy sem ser vulgar. Esse é lindo, Ana Castela concordou, pegando o vestido. E combina com a sandália nude que eu trouxe. 15 minutos depois, ela estava pronta. O vestido branco contrastava lindamente com sua pele bronzeada. Os cabelos caíam em ondas suaves pelos ombros e a maquiagem estava perfeita, natural, mas realçando seus traços. Um perfume suave completava o visual. Você tá perfeita, Mariana disse, emocionada. O Zé Felipe vai ficar babando. Espero que não literalmente. Ana Castela riu nervosa, pegando a bolsa pequena que combinava com a sandália. Uma batida na porta fez seu coração disparar. Ele chegou. Respira fundo, Júlia sussurrou. E lembra, seja você mesma. É por isso que ele se interessou por você. Ana Castela abriu a porta e quase perdeu o fôlego. Zé Felipe estava impecável, usando uma camisa social branca levemente aberta no peito, uma calça jeans escura e um blazer azul marinho que realçava seus olhos.
O cabelo estava perfeitamente arrumado e ele cheirava a um perfume masculino irresistível. Uau! Foi tudo o que ele conseguiu dizer, olhando ela de cima a baixo. Você tá linda demais. Obrigada. Ana Castela sentiu o rosto esquentar. Você também tá muito elegante. Oi, Zé Felipe! Júlia apareceu atrás da amiga com um sorriso maroto. Eu sou a Júlia, amiga da Ana. Prazer, Júlia. Ele cumprimentou educadamente, mas seus olhos voltaram imediatamente para Ana Castela. Pronta? Pronta. Divirtam-se. Mariana gritou da porta quando eles entraram no elevador. O trajeto até o térreo foi silencioso, mas não desconfortável. Ana Castela percebia que Zé Felipe a olhava discretamente pelo reflexo das portas metálicas do elevador, e isso a deixava nervosa e excitada ao mesmo tempo. Onde vamos? Ela perguntou quando saíram do hotel. É surpresa. Zé Felipe sorriu, guiando-a até um carro preto luxuoso que estava estacionado na frente do hotel. Mas posso garantir que você vai gostar. Ele abriu a porta do passageiro para ela, um gesto cavalheiresco que Ana Castela não esperava. Durante o trajeto, eles conversaram sobre coisas triviais, como foram os passeios nos parques, os planos para os próximos dias em Orlando, as diferenças entre a Flórida e o Brasil. 20 minutos depois, o carro parou em frente a um restaurante elegante com vista para um lago. A fachada era discreta, mas Ana Castela pode ver através das janelas que o ambiente era sofisticado e romântico. Nossa! Ela sussurrou. É lindo! Espera até ver lá dentro. Zé Felipe desceu do carro e foi abrir a porta para ela novamente. O interior do restaurante era ainda mais impressionante. Luzes suaves, decoração elegante, mesas bem espaçadas para garantir privacidade e uma vista espetacular do lago através de grandes janelões. O maître os conduziu até uma mesa reservada em um canto mais reservado, longe dos outros clientes. Como você conheceu esse lugar? Ana Castela perguntou, depois que se acomodaram. O Gustavo veio aqui numa viagem anterior e me recomendou. Zé Felipe respondeu, abrindo o cardápio. Disse que era perfeito para ocasiões especiais. Ana Castela sentiu borboletas no estômago. Ocasiões especiais. Bom, não é todo dia que eu consigo convencer a Ana Castela a jantar comigo. Ele respondeu com aquele sorriso maroto. Diria que é bem especial. Eles pediram a comida. Ela escolheu um salmão grelhado, ele um risoto de camarão e uma taça de vinho para cada um. Enquanto esperavam, a conversa fluiu naturalmente. Conta uma coisa que ninguém sabe sobre você, Zé Felipe disse, se inclinando ligeiramente para a frente. Que tipo de coisa? Sei lá. Um hobby secreto, um medo bobo, um sonho maluco. Ana Castela pensou por um momento. Eu coleciono bonecas antigas. Sério? Zé Felipe pareceu genuinamente surpreso. Que tipo de bonecas? Principalmente de porcelana, dos anos 1920 e 1930. Tenho mais de 50. Ana Castela riu da própria confissão. Eu sei que é estranho, mas elas têm histórias, sabe? Imagino quem foram as crianças que brincaram com elas, que famílias elas fizeram parte. Não é estranho, Zé Felipe disse seriamente. É fofo. Mostra que você tem um lado sentimental. E você, qual é seu segredo? Zé Felipe hesitou por um momento. Eu tenho medo de elevador. Como assim? Desde criança. Não sei explicar direito, mas sempre fico ansioso em espaços fechados pequenos. Ele riu, envergonhado. Por isso que eu fiquei tão nervoso naquela conversa no elevador hoje. Não era só por causa de você. Ana Castela se surpreendeu com a honestidade dele. Mas você mora em apartamento. Moro, mas sempre uso a escada quando posso. Quando não dá, eu respiro fundo e aguento. Zé Felipe tomou um gole do vinho. Patético, né? Não é patético. Todo mundo tem seus medos. E qual é o seu? Ana Castela ficou séria. Exposição. Ter minha vida privada virar entretenimento público. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Ambos sabiam que ela estava se referindo ao que aconteceu com Gustavo Lima. Ana,
Zé Felipe disse suavemente. Eu não sou o Gustavo Lima. Eu sei, ela suspirou. É que foi muito difícil. Não foi só a exposição na mídia. Foram as fãs dele me atacando nas redes sociais, os jornalistas me perseguindo, minha família recebendo ligações de desconhecidos. Foi um pesadelo. E você achou que comigo seria igual? Eu tentei não pensar sobre isso. Mas hoje, quando você me convidou para jantar, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Zé Felipe estendeu a mão por cima da mesa, tocando delicadamente os dedos dela. Olha para mim. Ana Castela levantou os olhos, encontrando o olhar sincero dele. Eu não vou te expor, não vou postar foto nossa no Instagram, não vou falar de você em entrevista, não vou fazer nada que possa te deixar desconfortável. Sua voz era firme, convincente. Se a gente resolver que quer tentar alguma coisa, vai ser só nosso, pelo tempo que você quiser. Ana Castela sentiu os olhos marejarem. Por que você faria isso? Porque você vale a pena. E porque eu entendo que confiança se constrói aos poucos. O garçom chegou com os pratos, interrompendo o momento íntimo. Durante a refeição, eles voltaram a conversar sobre assuntos mais leves. Mas Ana Castela sentia que algo tinha mudado entre eles. Zé Felipe não era quem ela pensava que era. A comida tá incrível, ela comentou, provando o salmão. Disse que você ia gostar. Zé Felipe sorriu. E ainda temos sobremesa. Não sei se aguento mais nada. Já comi demais. Aguenta sim. É petit gâteau com sorvete de baunilha. O especialista da casa. Ana Castela riu. Você já armou tudo, né? Desde o restaurante até a sobremesa. Posso ter planejado algumas coisas, ele admitiu. Queria que fosse perfeito. E tá sendo. O sorriso que ele deu em resposta fez o coração dela acelerar. 2 horas depois, eles estavam caminhando pela orla do lago atrás do restaurante. A noite estava agradável, com uma brisa suave e o céu estrelado. Ana Castela havia tirado a sandália e caminhava descalça na grama, sentindo a textura macia sob os pés. Obrigada pela noite, ela disse quando pararam em um pequeno pier que se estendia sobre a água. Obrigado por ter aceitado o convite. Zé Felipe se apoiou na grade de proteção, olhando para ela. Diz, Ana, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você sentiu quando me viu hoje no elevador? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? Foi só surpresa? Ou teve mais alguma coisa? Ana Castela hesitou. Podia mentir, manter as defesas erguidas, continuar se protegendo, ou podia ser honesta consigo mesma e com ele. Teve mais alguma coisa, admitiu finalmente. O quê? Nervosismo, ansiedade. E bem, ela respirou fundo. Expectativa. Zé Felipe se aproximou dela. Expectativa do quê? De conversar com você, de te conhecer melhor, de descobrir se... Ana Castela parou, percebendo que estava sendo mais honesta do que pretendia. Se o quê? Se você é real, ou só mais um galã do sertanejo que fala o que as mulheres querem ouvir. Zé Felipe ficou sério. E qual sua conclusão? Ana Castela olhou nos olhos dele, procurando por falsidade, por máscaras, por qualquer sinal de que aquilo tudo era encenação. Mas só encontrou sinceridade. Que você me surpreendeu. Como? Você ouviu quando eu disse que não queria exposição. Você trouxe-me num lugar reservado, longe dos olhares curiosos. Você perguntou sobre mim, sobre minhas coisas, não só sobre minha carreira. Ana Castela fez uma pausa. E você foi honesto sobre seus medos, não tentou bancar o machão. Isso é bom ou ruim? É bom, ela sussurrou. É muito bom. Zé Felipe levantou a mão, tocando delicadamente o rosto dela. Ana, eu posso te beijar? O coração dela disparou. Zé Felipe, se você não quiser, eu entendo, mas eu preciso tentar. Ana Castela fechou os olhos, sentindo o polegar dele acariciar sua bochecha. Todo o medo, toda a resistência que havia construído nos últimos anos pareciam estar derretendo sob aquele toque suave. Tá bom, sussurrou. O beijo foi suave, respeitoso, mas carregado de uma paixão contida.
Ana Castela sentiu como se estivesse acordando de um longo sono, como se voltasse a viver depois de anos apenas existindo. Quando se separaram, ela manteve os olhos fechados por mais alguns segundos, saboreando a sensação. Nossa, foi tudo o que conseguiu dizer. Onde foi bom? Zé Felipe perguntou, ainda com as mãos no rosto dela. Foi perfeito. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, apenas se olhando, saboreando aquele momento que ambos sabiam que marcava o início de algo novo. E agora? Ana Castela perguntou finalmente. Agora a gente vai com calma, Zé Felipe respondeu. No seu ritmo, sem pressão. E Barretos? Barretos pode ser nosso segundo encontro oficial. Ana Castela riu. E oficial? Bom, se esse foi o primeiro encontro, Barretos pode ser o segundo. E quem sabe Orlando nos dá mais alguns encontros antes disso. Pode ser, ela concordou, surpreendendo a si mesma com a própria disposição em prolongar aquele momento. No caminho de volta para o hotel, Ana Castela se pegou pensando que talvez fosse hora de parar de fugir. Talvez fosse hora de dar uma chance para a felicidade, mesmo que isso significasse correr riscos. E olhando para Zé Felipe dirigindo ao lado dela, cantarolando baixinho uma música no rádio, ela sentiu que talvez valesse a pena arriscar. 2 semanas depois, o cheiro de poeira, churrasquinho e cerveja gelada pairava no ar de Barretos. A maior festa de rodeio do país estava em seu auge. E Ana Castela podia ouvir o som distante da multidão empolgada mesmo de dentro de seu camarim improvisado. 5 minutos para o palco, Ana. O produtor bateu na porta, interrompendo seus pensamentos. Ela deu uma última olhada no espelho, ajustando a blusa de franjas douradas e a bota country que havia escolhido especialmente para aquela apresentação. O coração batia acelerado, mas não era apenas pelos nervos do show. Era pela expectativa de rever Zé Felipe. Desde Orlando, eles haviam conversado todos os dias pelo WhatsApp, trocando mensagens carinhosas, fotos do cotidiano, áudios longos contando como havia sido o dia. Ele cumpriu a promessa de não expor o relacionamento. Nenhuma foto no Instagram, nenhum comentário em entrevistas, nada que pudesse gerar especulações na mídia, mas a saudade estava insuportável. Ana, você tá pronta? Júlia entrou no camarim, também arrumada com seu visual country. O povo já tá gritando seu nome lá fora. Tô pronta. Ana Castela respirou fundo. Júlia, você viu se o Zé Felipe já chegou? Miga, você perguntou isso umas 20 vezes nas últimas 2 horas. Júlia riu. Ele disse que chegaria depois do almoço, né? Deve estar se arrumando no camarim dele. É, tem razão. Ana Castela pegou o fone de ouvido e o microfone. Vamos nessa. A caminhada até o palco foi rápida, mas Ana Castela sentiu cada passo. A energia da festa era contagiante. Milhares de pessoas cantando, dançando, celebrando. Quando ela subiu no palco e viu aquela multidão, toda a ansiedade se transformou em adrenalina pura. Boa noite, Barretos! Ela gritou no microfone, e a resposta foi ensurdecedora. A apresentação foi incrível. Ana Castela estava em seu elemento, cantando os hits que a transformaram numa das vozes mais queridas do sertanejo atual. A plateia cantou junto cada música, desde Bombonzinho até Nosso Quadro, criando momentos de pura magia entre o palco e a arquibancada. No meio do show, durante uma pausa entre as músicas, ela varreu os olhos pela multidão e os encontrou. Zé Felipe estava do lado do palco, na área VIP dos artistas, olhando diretamente para ela com aquele sorriso que a fazia derreter. Ele estava lindo, usando uma camisa xadrez azul e branca, chapéu country e aquele jeans que ela já havia elogiado várias vezes nas videochamadas. Quando seus olhos se encontraram, ele colocou a mão no coração e fez um gesto discreto de "Eu te amo", que só ela pôde ver. Ana Castela sentiu o rosto esquentar e quase perdeu a concentração na próxima música. Essa próxima música, ela disse no microfone, ainda olhando na direção dele, é especial. É sobre encontros inesperados,
sobre como às vezes o destino coloca pessoas no nosso caminho quando menos esperamos. Ela começou a cantar modo turbo e podia ver Zé Felipe cantando junto, conhecendo cada palavra. Outras pessoas na área VIP começaram a notar os olhares trocados entre eles. E Ana Castela percebeu alguns celulares sendo erguidos na direção deles. Por um momento, o medo antigo voltou. E se alguém filmasse? E se especulassem sobre eles? E se... Mas então, ela lembrou das palavras de Zé Felipe em Orlando. Vai ser só nosso, pelo tempo que você quiser. E decidiu que não ia deixar o medo estragar aquele momento. Quando o show terminou, Ana Castela saiu do palco suada e exausta, mas radiante. A apresentação havia sido um dos melhores shows da sua carreira, e ela sabia que parte disso era por causa da energia que ele havia lhe transmitido. Ana, a voz dele a fez virar antes mesmo de chegar ao camarim. Zé Felipe vinha correndo em sua direção, e ela largou tudo no chão. Microfone, fone, garrafa de água, e correu ao encontro dele. Eles se abraçaram ali mesmo, no meio da correria dos bastidores, sem se importar com quem estava olhando. Ana Castela enterrou o rosto no peito dele, sentindo o perfume que havia sentido falta durante 2 semanas. Você foi incrível, ele sussurrou no ouvido dela. Eu fiquei arrepiado do começo ao fim. Que saudade, ela murmurou contra a camisa dele. Também senti sua falta. Zé Felipe a afastou um pouco para olhar em seus olhos. Nossa, você tá linda demais com essa roupa. Você também. Ana Castela sorriu, ajeitando o chapéu dele que havia saído do lugar durante o abraço. Zé Felipe, cara, e aí? A voz de outro artista os interrompeu, e eles se separaram educadamente. Os próximos minutos foram uma sucessão de cumprimentos. Parabéns pelo show, fotos rápidas com fãs e colegas de profissão. Ana Castela percebeu como Zé Felipe foi cuidadoso para não demonstrar muita intimidade em público, mantendo sempre uma postura respeitosa e profissional. Vem cá, ele sussurrou quando conseguiram um momento sozinhos. Que tal a gente dar uma fugidinha daqui? Como assim? Sei lá, ir tomar uma cerveja num lugar mais reservado. Longe dessa loucura toda. Ana Castela olhou ao redor. Os bastidores estavam cheios de gente, música alta, bebida rolando solta. Não era exatamente o ambiente ideal para uma conversa íntima. Eu conheço um lugar, ela disse, mas você vai ter que confiar em mim. Confio de olhos fechados. Ana Castela o guiou pelos fundos do parque de exposições, por caminhos que só quem havia crescido frequentando rodeios conhecia. Eles passaram por currais, trailers de artistas, áreas de serviço, até chegarem a uma pequena arena anexa onde aconteciam competições menores durante o dia. Nossa, que lugar é esse? Zé Felipe perguntou, impressionado com a vista da arena vazia sob a luz das estrelas. Aqui é onde eu me apresentei pela primeira vez em Barretos, há 5 anos, Ana Castela disse, se sentando na arquibancada. Era um evento menor. Eu ainda estava começando. Fiquei tão nervosa que quase desisti. E o que te fez continuar? Meu pai, ela sorriu com a lembrança. Ele me disse que a gente não consegue nada na vida fugindo dos medos, que às vezes a gente tem que pular, mesmo sem saber onde vai cair. Zé Felipe se sentou ao lado dela, tão perto que seus ombros se tocaram. Sábio, seu pai. É sim, e hoje eu lembrei disso durante o show. Como assim? Ana Castela virou para olhar para ele. E quando eu te vi lá na lateral do palco, por um segundo bateu o medo. Medo de que as pessoas percebessem alguma coisa entre a gente, medo da exposição, de toda aquela história se repetir. Zé Felipe franziu a testa, preocupado. E aí? Aí eu lembrei do conselho do meu pai e decidi pular. Ana, Zé Felipe, eu passei 2 semanas pensando em você, em nós. E eu cheguei numa conclusão. Ele ficou em silêncio, esperando ela continuar. Ah, eu não posso deixar o medo de me machucar impedir que eu seja feliz. E você me faz feliz. O sorriso que iluminou o rosto dele foi a coisa mais bonita que Ana Castela já havia visto. Você me faz feliz também.
ele disse, pegando a mão dela, muito feliz. Então, a gente vai tentar isso? Só se você quiser. E do jeito que você se sentir confortável. Ana Castela respirou fundo. Eu quero, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, nada de exposição desnecessária. Se a gente for flagrado, tudo bem, mas não vamos ficar postando fotos juntos ou dando entrevistas sobre relacionamento. Combinado. Segundo, se eu ficar desconfortável com alguma situação, você me apoia, mesmo que pareça exagero. Sempre. E terceiro, Ana Castela hesitou. Terceiro, a gente vai com calma. Eu não quero acelerar as coisas só porque a química é boa. Zé Felipe levantou a mão dela e beijou delicadamente os dedos. Ana, eu esperaria o tempo que fosse necessário. Você vale qualquer espera. Ela sentiu os olhos marejarem. Como você consegue sempre dizer a coisa certa? Porque é verdade. E porque eu... Ele parou, como se fosse dizer algo, mas mudasse de ideia. Você o quê? Eu acho que estou me apaixonando por você. O coração de Ana Castela disparou. Zé Felipe, eu sei que é cedo para falar isso, mas desde Orlando eu não consigo parar de pensar em você. Não é só atração física, Ana. Você é inteligente, engraçada, talentosa, genuína. Você é tudo que eu sempre procurei e nunca soube que estava procurando. As lágrimas que ela estava segurando finalmente caíram. Eu também acho que estou me apaixonando por você. Zé Felipe a puxou para mais perto e eles se beijaram ali, sob as estrelas de Barretos, com o som distante da festa ao fundo. Foi um beijo diferente do primeiro, em Orlando, mais profundo, mais intenso, carregado da promessa de um futuro juntos. Quando se separaram, Ana Castela encostou a testa na dele. E agora? Ela perguntou. Agora, a gente aproveita esse momento. Ele respondeu. E amanhã a gente vê o que acontece. Você vai embora amanhã? Na verdade, eu estava pensando em ficar mais alguns dias. Sabe como é? Curtir a festa, relaxar um pouco. Zé Felipe sorriu marotamente. E quem sabe passar um tempo com uma certa cantora que eu conheci. Ana Castela riu. Ah, é? E quem seria essa cantora? Uma menina linda, talentosa, que coleciona bonecas antigas e faz meu coração acelerar toda vez que ela sorri. Que brega! Ela riu, mas estava radiante. Você ama quando eu sou brega. Amo sim. Eles ficaram ali conversando até altas horas, planejando os próximos dias em Barretos, falando sobre sonhos, medos, expectativas. Ana Castela se sentia mais leve do que havia se sentido em anos. Zé Felipe, ela disse quando já estava quase adormecendo, encostada no ombro dele. Obrigada. Pelo quê? Por me fazer lembrar como é bom se apaixonar. Ele beijou o topo da cabeça dela. Obrigado você por me dar uma chance. De nada. Ana, aquela coincidência em Orlando. Que coincidência? Não foi coincidência. Ana Castela levantou a cabeça, olhando para ele com uma sobrancelha erguida. E eu sabia. Como sabia? Porque você é péssimo mentiroso. Ela riu. E porque o Gustavo te entregou quando ele postou um story em Orlando no mesmo dia que eu postei o meu. Droga! Eu disse para ele não postar nada. Ana Castela gargalhou. Então você realmente me perseguiu até Orlando? Tecnicamente, eu não te persegui. Eu apenas redirecionei minhas férias. Zé Felipe. O quê? Funcionou? Não funcionou? Ana Castela balançou a cabeça, divertida. Me funcionou. Então não reclama. Não tô reclamando. Tô impressionada com sua dedicação. Quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás. E você me queria? Zé Felipe ficou sério. Eu te quero desde a primeira vez que te vi. E agora que te tenho, não vou deixar você escapar. Ana Castela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Promete? Prometo. Mais 2 horas depois, eles finalmente voltaram para a área principal da festa. O movimento havia diminuído, mas ainda havia pessoas espalhadas pelos bares e restaurantes.
Ana Castela percebeu alguns olhares curiosos quando passaram juntos, mas pela primeira vez em anos, isso não a incomodou. Onde você está hospedado? Ela perguntou quando chegaram próximo ao estacionamento. Hotel Fazenda ali perto. E você? No mesmo? Ana Castela sorriu. Que coincidência, né? Dessa vez, foi coincidência mesmo. Eu juro. Ela riu. Tá bom, eu acredito em você. Quer que eu te leve até o quarto? Quero. O trajeto até o hotel foi silencioso, mas confortável. Eles estavam de mãos dadas no banco do carro, e Ana Castela se sentia em paz pela primeira vez em muito tempo. Ana, Zé Felipe disse quando pararam em frente ao hotel. Não importa o que aconteça daqui para frente. Eu quero que você saiba que essa foi uma das melhores noites da minha vida. A minha também. E se você algum dia se arrepender, ou se o medo voltar, eu quero que você me fale. A gente resolve juntos, ok? Ok. Zé Felipe a acompanhou até a porta do quarto dela. Quando ela se virou para se despedir, ele segurou delicadamente seu rosto entre as mãos. Boa noite, minha cantora favorita. Boa noite, meu cantor favorito. O beijo de despedida foi suave, mas carregado de promessas. Ana Castela entrou no quarto com o coração cheio e um sorriso no rosto que não conseguiu tirar nem mesmo quando adormeceu. 3 meses depois, Ana Castela estava no camarim se preparando para mais um show, dessa vez em Goiânia, a mesma cidade onde tudo havia começado com Zé Felipe. Ela olhou o celular e sorriu ao ver a mensagem dele. Vai arrasar hoje, linda. Te amo. Te amo também. Ela digitou de volta. Havia sido uma montanha-russa emocional nesses meses. Houve momentos difíceis, quando fotos deles juntos vazaram na internet e os fãs começaram a especular. Houve discussões, inseguranças, medos antigos ressurgindo. Mas também houve muito amor, companheirismo, risadas, músicas escritas juntos, viagens, planos para o futuro. Ana Castela havia aprendido que amar alguém do meio artístico não significava necessariamente exposição e sofrimento. Com a pessoa certa, significava parceria, cumplicidade e crescimento mútuo. Ana, 5 minutos. O produtor bateu na porta. Já vou. Ela deu uma última olhada no espelho, arrumou o cabelo e pegou o microfone. Antes de sair, olhou para o colar discreto que Zé Felipe havia dado a ela no mês anterior. Uma pequena nota musical dourada com suas iniciais gravadas no verso. Obrigada. Ela sussurrou para o universo, tocando o colar. Quando ela subiu no palco e viu Zé Felipe na lateral, ela soube que havia tomado a decisão certa. Às vezes, vale a pena pular sem saber onde vai cair. E às vezes, a gente descobre que existe alguém do outro lado esperando para nos pegar no colo.